Vamos ouvir o Carille, então? Vou colocar aqui agora, então. Deixa eu compartilhar. Vou tirar aqui. Tirar aqui a rodada e vou compartilhar agora o Carille, a coletiva do Carille, para a gente ouvir o que ele falou do Miguelito. Deixa eu só colocar aqui. Você ouviu já ou não ouviu? A coletiva do Carille? Você ouviu a resposta dele? Não, a minha pergunta ainda não. Estou curioso. Então, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Então, vamos ouvir. Vou fazer a pergunta e ele responde. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, o Carille falando sobre a situação do Miguelito. Então, vamos lá. E Carille, boa noite. Tudo bem? Parabéns para a vitória para os dois. Carille, desculpa insistir na situação do Miguelito. O Juliano acabou... Você não quis falar sobre isso. O Juliano acabou dando aí os argumentos dele, né? O que ele vê como jogador, como companheiro, da falta de intensidade. Miguelito é um jogador de 20 anos, né? É difícil a gente imaginar um jogador que não tenha tanta... É claro, a gente não vê treino, não dá para fazer uma análise mais completa, mas é difícil a gente analisar um jogador que não tem intensidade e está fazendo o que ele está fazendo numa competição como eliminatória de Copa do Mundo, né? E sendo protagonista, titular e protagonista. Ele foi eleito de novo na seleção da rodada pela terceira vez, nessa 11ª rodada. Tem algo a mais? Tem algo fora, extracampo, disciplinar? Você conversa com o Miguelito, né? Porque talento a gente já viu que ele tem, né? Você conversa com ele. Ele tem menos intensidade do que jogadores, por exemplo, como Patrick e Serginho, que são basicamente da mesma posição, são meio-campistas também. Jogador de base não precisa também do apoio, da confiança do técnico. O técnico não tem que dar mais segurança. Talvez não esteja faltando isso para o Miguelito. Para o Juliano, eu queria que você falasse da sua condição física atual. Se eu não me engano, Juliano, acho que é a maior sequência de jogos que você faz, e jogando praticamente o jogo inteiro, né? Queria que você falasse sobre esse momento. Você falou da fase dos gols e do seu momento, da sua condição física, que começa a temporada com alguns problemas físicos, né? A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso, né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes que eu coloquei o Miguelito, a resposta dele não foi legal e ele concorda com isso. Penso que a Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Penso que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga, né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante, até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima, assisti contra o Cuiabá pela televisão, agora o último jogo dele que ele participou, assisti contra o Palmeiras, Brasileiro Sub-20, fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo, estou sempre nos jogos do Sub-20 e Sub-17, que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B. O João Schmidt, com Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No Sub-20 nosso, ele joga como um 10. Na seleção tem jogado pelo lado. Assisti o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Jogo de transição o tempo todo, só marcando e transição, só marcando e transição, só marcando e transição, e tem feito muito bem, né? Mas eu quero abrir espaço para ele. E não quero falar só dele, não. Penso que aqui o clube, não estou dizendo que sou eu, o clube tem que abrir espaço dentro do seu planejamento, porque tem garotos bons ali. Gosto do Bom Tempo, gosto do Gustavo Henrique, já estou falando de nomes aqui, gosto do outro venezuelano, Profeta, Miguelito, gosto do zagueiro Diego, que de vez em quando já vem treinar comigo. Então, dentro de um planejamento, faltam 7 jogos aí agora, planejamento futuro, planejamento para 2025, tem que ter espaço para esses meninos, para vir participar, treinar, né, ter bastante sabedoria aí para deixar espaço para que esses meninos participem mais. Bom, eu tive um ano atípico na minha carreira em questão de lesões, né? Não, se vocês forem ver o histórico da minha carreira inteira, eu tive pouquíssimas lesões, né? E esse ano acabou acontecendo. Não sou mais um garoto,
né? Também uma hora a conta chega. Sempre me dediquei ao máximo, sempre me cuidei ao máximo, sempre fui profissional. Mas é um acidente de trabalho, nós estamos expostos a isso. A lesão, ela faz parte do futebol. A gente acabou de citar o Alisson, que foram lesões graves. As minhas não foram, mas que me tiraram por um período do campo. Então, isso me chateou bastante, mas, ao mesmo tempo, me fez eu me dedicar ainda mais, me cuidar ainda mais, para que eu pudesse voltar e voltar bem. E, graças a Deus, eu estou tendo essa sequência de poder jogar, de poder atuar sem nenhum problema físico. E eu espero manter assim para terminar o ano jogando. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. É isso. Duas coisas. A gente tem que separar o profissional da pessoa. O Carille, eu discordo. Primeiro que ele não joga como meia na base, eu já falei isso aqui. E é verdade, o Carille, ele citou um jogo na Vila Belmiro do Sub-20, em que eu estava lá acompanhando, né? Porque se eu pudesse, eu faria mais, acompanhar jogadores da base, os times da base, se eu pudesse, eu faria, mas se eu fizer isso, eu não vou fazer mais nada na minha vida, né? Porque além de cobrir o profissional, você tem que ficar cobrindo o tempo inteiro a base também, eu não vou fazer mais nada da vida. Mas eu estive... Quando eu posso, eu vou. Eu estive nesse jogo, ele cita que eu estava lá e ele realmente estava, eu vi. Até falei aqui para vocês. Faz 2 meses, mais ou menos isso, uns 2 ou 3 meses isso. Ele estava acompanhando, foi um jogo do Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, contra o Fluminense. O Miguelito estava lá e jogou. E ele estava acompanhando lá de cima, do camarote da presidência, na Vila Belmiro. Ele estava lá acompanhando o jogo. Realmente é verdade. Mas eu discordo. O Miguelito, ele joga praticamente do mesmo jeito. É que ali você faz a pergunta, né, e você usa o microfone da assessoria de imprensa, e você não tem mais o microfone para contestar. Senão eu teria dito, desculpa, né, se a gente tivesse a oportunidade de ter ali uma réplica, eu teria dito isso. Eu não concordo, eu acho que o Miguelito joga basicamente na mesma posição. Basicamente na mesma posição. Quanto ao fato do Juliano ter chamado a atenção para essa questão da intensidade, a gente não vê treino. O Juliano falou do Miguelito nos treinos. Até achei incomum isso. Normalmente o jogador não fala isso de um companheiro, né? Por mais que seja um garoto jovem, é um companheiro. Mas eu achei incomum. Mas vamos lá. Pelo menos falou, né? É difícil, como eu falei ali na pergunta, é muito difícil você acreditar que ele não consegue ter intensidade no treino, se ele consegue ter intensidade num jogo pegado, difícil, de altíssimo nível, que é um jogo entre seleções. Né? E não é que o Miguelito é titular ou reserva da Bolívia que é saco de pancada nas eliminatórias. Não, o Miguelito é titular na Bolívia, que faz a maior campanha, talvez uma das maiores campanhas da sua história nas eliminatórias, e ele é protagonista. Além de ser titular, ele tem feito jogos, ele tem sido eleito melhor em campo, eleito melhor em campo, eleito na seleção da rodada. Nas últimas 3 rodadas ele esteve na seleção, na vitória contra a Venezuela por 4-0, depois na vitória por 2-1 contra o Chile, ele faz o gol decisivo contra o Chile, na vitória de agora, a última, contra a Colômbia, que é só a vice-líder, né? A Bolívia ganhou da Colômbia, que é a vice-líder das eliminatórias, e o gol foi do Miguelito. O gol foi do Miguelito. E um golaço. Ou seja, como é que a gente vai acreditar que esse garoto não consegue render, mostrar futebol nos treinos, nem para ser reserva? Miguelito hoje, ele está atrás de Serginho e de Patrick no Santos. Então é difícil a gente acreditar. Agora, eu quero agradecer o Carille, isso, eu não estou sendo irônico não, viu? Estou falando sério. Porque ele foi educado, ele respondeu, eu insisti, ele foi educado. Acho que ele foi indelicado com o Giovani, do Varanda. Porque não é que ele é repetitivo, que as coisas aconteceram, teve um fato novo, teve o golaço que ele fez, mais um contra
a Colômbia. Esse jogo foi ontem ou anteontem? Anteontem, né? Esse jogo? Anteontem. Então tem um fato novo, tem mais um motivo para a gente questionar por que ele não joga. Então eu acho que ele deveria ter respondido tudo que ele disse para mim, na minha pergunta, ele já deveria ter respondido para o Giovani, que perguntou primeiro. Foi o Juliano que acabou falando alguma coisa na resposta para o Giovani, falou da intensidade, depois ele completa. Enfim, discordo do Carille, discordo de como ele está administrando a situação do Miguelito, de não dar oportunidade, de colocar o menino no final, mas ele, pelo menos, no meu caso, né, para mim, respondeu, deveria ter respondido para o Giovani, mas pelo menos ele respondeu e foi educado. Isso é algo que a gente tem que elogiar. O Carille, ele é muito criticado pela torcida, pela imprensa. Eu critico muito mais aqui. É claro que ele sabe, é óbvio que ele sabe, e ele sempre nos trata com respeito, né? Ele foi indelicado ao não responder a pergunta do Juliano, mas pelo menos ele se recusou a responder com educação. Não foi, né? Tem técnico que grita, que responde, que xinga jornalista. Cansei de ver. Técnicos bem conhecidos, né, que se aproveitavam do bom momento de suas carreiras para pisar em cima de jornalista. Né? Muricy Ramalho, né, cansou de fazer isso. Vanderlei Luxemburgo cansou de fazer isso. Eu mesmo já tive uma baita discussão com o Vanderlei Luxemburgo numa entrevista pela seleção brasileira, ele como técnico da seleção na Copa América do Paraguai, lá atrás, lá em 99, olha há quanto tempo eu estou nessa estrada, né? Já tive discussão com jogadores e a gente tem que elogiar o Carille em relação a isso. Ele, pelo menos, ele responde com educação, né? Não concordo com o que ele disse, não concordo com a falta de oportunidade para o Miguelito. Acho que ele já poderia ter dado oportunidade para o Miguelito há muito tempo. O Miguelito já vem demonstrando isso. Não concordo, outra coisa que eu não concordo é que o Miguelito entra mal. Não é verdade. Isto não é verdade. Não dá para a gente julgar. Não vou nem falar da última vez que ele entrou aos 42 minutos contra o Novo Horizontino, não foi? Foi contra o Novo Horizontino, jogando pelo lado esquerdo? Não lembro, não me recordo, não posso afirmar. Acho que foi contra o Novo Horizontino, jogando pelo lado esquerdo. Não dá nem para avaliar, né? Uma situação como essa. Não dá nem para avaliar. Mas ele já entrou bem em outros jogos. Eu cito aqui o último, antes do Novo Horizontino, foi o jogo contra o CRB, lá atrás. Ele entra e dá 2 passes de gol, passes que poderiam... Passe para o Pedrinho e para o Otero. Então, não é verdade que o Miguelito entra mal. Não concordo com o Carille. É a opinião dele, respeito, mas eu não concordo. Enfim, vamos ver agora se o Carille, né, dá o braço a torcer e começa a utilizar o Miguelito. E não é utilizar para experimentar, utilizar porque ele está mostrando que pode ser útil a esse time. Ele poderia hoje jogar na função que o William jogou. Ele poderia fazer isso. Enfim, vamos aguardar, né? Espero que também ele dê oportunidade a outros jogadores nesta reta final, que o Santos consiga aí se classificar com antecedência, para que a gente possa ver aí de novo em ação Matheus Xavier, Ian, esse zagueiro Diego que ele elogiou, o Lucas Meireles, o atacante, centroavante, Lucas Meireles, enfim, que a gente possa... O próprio Bernardo, não sei se o Bernardo vai ter condição, até porque ele está fazendo aí um trabalho, terminando aí um trabalho de fortalecimento muscular, não sei se vão querer arriscar com o Bernardo nos últimos jogos, mas eu gostaria muito de ver esse menino Bernardo jogando com a camisa do time principal. Enfim, né, quem sabe agora, né, com o Santos praticamente aí já livre desse pesadelo da Série D, o Santos, se Deus quiser, vai se classificar, está aí praticamente classificado, com a classificação garantida. Quem sabe a gente possa ver mais garotos serem, pelo menos, observados no time principal do Santos.